O que ninguém te conta sobre a roupa de cama, vem comigo que eu vou te contar agora. E acreditem, nesse vídeo tem uma curiosidade que vocês precisam saber a verdade sobre ela. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cozy. Hoje nós vamos ter uma conversa super leve sobre algumas curiosidades e detalhes do dia a dia, cuidados com a nossa roupa de cama, que muita gente não percebe, mas que muda totalmente a cama e também o quarto. A maioria das marcas de roupa de cama, elas trabalham com a pré-lavagem ou higienização das peças. Com o manuseio, acabam absorvendo ali alguns leves resíduos, como a poeira, e por isso é indicado sim que se lave antes do primeiro uso. Essa é uma dúvida super frequente que eu recebo. E eu diria que o tempo de troca da roupa de cama ideal vai depender um pouco do seu contexto e da sua rotina. Se você utiliza a cama com uma frequência maior durante o dia, não só à noite, se você tem muita entrada de ar, se o ambiente é mais aberto, então o ideal é você trocar a roupa de cama pelo menos 2 vezes por semana. Já se você utiliza com uma frequência menor, só durante a noite, o seu ambiente é mais fechado, é mais conservado, não tem tanta entrada de ar, então eu diria que 1 vez por semana já estaria adequado. E tem gente que até 3 vezes por semana vai ser ideal, porque tem exceções, pessoas que têm alergias, que utilizam a cama com uma frequência muito maior, ou simplesmente que gosta de ter o lençol sempre com cheirinho de limpo. A quantidade de fios do tecido, ela é definida na hora da sua confecção, quando está sendo feita a trama do tecido. Ele faz basicamente isso daqui. São quantos fios ele possui na horizontal e vertical na sua trama. E os fios são contados por polegada quadrada. Então, cada polegada do tecido vai ter X quantidade de fios. E quanto mais fios, mais resistente, mais durabilidade vai ter esse tecido. Muitas pessoas acham que a quantidade de fios está relacionada sempre à maciez do tecido. Porém, essa maciez já vai depender também das tecnologias que vêm aplicadas nesse tecido. E um detalhe importante: no mercado, muitas marcas utilizam dessa estratégia da contagem de fios para envolver a gente na hora de comprar roupa de cama, na hora de escolher. Por exemplo, a gente vê lá na prateleira o lençol contém 400 fios. Porém, a composição desse lençol às vezes é 100% microfibra ou contém poliéster. E esse lençol, apesar de ter essa contagem de fios que eles estão compartilhando na embalagem, ele não vai ter tanta qualidade nem maciez por conta do tipo do tecido. Então, não é só a quantidade de fios. Essa é a curiosidade que eu falei lá no início do vídeo. E a primeira coisa que você tem que saber, que tipo de composição tem o seu lençol. Ele é de algodão, ele é microfibra, é de malha, tem poliéster, porque essas famosas bolinhas, na verdade, elas são o rompimento da fibra do tecido. Se é um tecido mais resistente e com melhor qualidade, ele não vai se romper e não vai formar as bolinhas. Eu gosto sempre de indicar o uso do tecido de algodão, porque o algodão ele é uma matéria-prima natural e ele é mais resistente, é um tecido mais frio e tem as fibras mais longas, o que vai evitar esse rompimento com facilidade. Já o poliéster, por exemplo, ele é um tecido artificial, ele é confeccionado a partir do petróleo e ele já tem uma característica de tecido mais leve e prático, que não tem tanta resistência quanto o algodão. Então, isso vai facilitar o rompimento dessas fibras e a formação dessas bolinhas. Agora, se o seu lençol é de qualidade, ele foi caríssimo e mesmo assim está acontecendo a formação das bolinhas, aí você precisa se atentar a um ponto importante, que é o manuseio dessa peça. Será que a lavagem está sendo feita misturada com outras peças? Porque as peças mais pesadas, que contêm zíper, velcro, elas tendem a criar atrito e isso vai desgastar a fibra, formando aí as famosas bolinhas. Eu diria que não. Na verdade, você precisa fazer escolhas mais certas e pensadas. Ter sempre peças coringas que não contrastem com outros itens da sua decoração é uma ótima aposta para você que quer ter sempre a cama bonita.
Uma dica é, o branco, o bege e o cinza são escolhas super populares nas roupas de cama, porque são peças versáteis e que permitem fazer várias combinações com outras cores. Vou dar até um super exemplo aqui nesse vídeo prático. Eu estou com essa escolha na cama e essa escolha aqui ela é estratégica, porque ela tem tons neutros, tons claros, que não contrastam. Por exemplo, eu consigo usar um lençol bege, eu consigo compor com a pegada do branco, eu consigo colocar um rosinha claro. Então, uma única peça eu consigo ter várias combinações e propostas e renovar minha cama sempre. E essa é ótima para finalizar. E sim, influencia sim. Um bom sono, ele traz benefícios para a nossa memória, melhora a nossa imunidade, o nosso humor, faz a regulação emocional. E a dica é você optar por cores suaves e equilibradas que trazem calmaria. Então, eu diria tons neutros, azuis e verdes claros, o branco, são cores que reduzem a sobrecarga visual e deixam o ambiente mais leve, propício para um bom sono. Mas se você gosta de dar vida, gosta de dar o up, gosta de ousar, então você pode usar os acessórios com cores mais fortes, como almofadas, itens de decoração, mas apenas nos detalhes. Então, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então, já compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e as próximas dicas e conteúdos.